Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana. Eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? E a palavra se encontra em Jeremias, capítulo 7 e o versículo 16. Jeremias, capítulo 7 e o versículo 16. Quem tiver Bíblia e quiser acompanhar, meus irmãos. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar um louvor para os meus irmãos. E eu creio que eles vão falar com meus irmãos através da palavra e através do louvor. Vamos lá, meus irmãos? Jeremias, o 7 e o 16, que diz assim: Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor, oração, nem me supliques, porque eu não te ouvirei. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para você nessa tarde, meus irmãos, que não é para mim você orar, que não é para mim você clamar com aquele que ele quer tratar, meus irmãos. Porque quando Deus ele quer tratar com alguém, meus irmãos, não adianta aí você orar, não adianta aí você suplicar, não adianta aí você, clamar. Porque quando Deus quer tratar com alguém, meus irmãos, Deus tem que tratar. Porque Deus ele escuta a oração de um justo. Quando eu e você somos justos, meus irmãos, quando eu e você anda na verdade, quando eu e você ora, meus irmãos, Deus ele atende. Deus ele ouve a mim e a você. Mas quando ele quer tratar com a pessoa, meus irmãos, não adianta aí você orar não. Não adianta aí você suplicar. Não adianta aí você clamar. Porque tem pessoas, meus irmãos, que é rebelde. Tem pessoas que tem que ser tratadas pelo Senhor. Tem pessoas que tem que ser, tem que passar pela moinha de Jeová. Porque tem pessoas, meus irmãos, que é muito rebelde, quer fazer o que quer. Deus usa a mim e você para falar, mas entra no ouvido, sai no outro. Não dá ouvido o que Deus quer falar. Não dá credibilidade para mim, para você. Porque acha que você não somos usados por Deus. Não acha que Deus usa a mim e você. Mas quando Deus usa, meus irmãos, quando Deus quer falar, Ele usa quem Ele quer. E quando Ele usar a mim e você para falar, meus irmãos, nem todo mundo quer dar ouvido o que Deus quer falar. Porque tem pessoas, meus irmãos, que só quer ouvir o que convém para elas. Quando está no erro, no pecado, no lamaçal, na sujeira, quando Deus quer correção, quer corrigir, nem todo mundo quer ouvir, meus irmãos. Porque nem todo mundo quer conserto. Porque nem todo mundo quer sair do pecado. Nem todo mundo quer sair do lamaçal, da imundícia, da sujeira. Tem pessoas, meus irmãos, que quer estar na sujeira. Porque tem pessoas, meus irmãos, me perdoe falar, que é igual porco. Deus tira da sujeira, dá um banho, dá honra, dá nome, tira toda a sujeira, todo o carrapicho. Mas tem pessoas, meus irmãos, que, permanece lá na sujeira. Deus tira, dá honra, dá nome, tira toda a sujeira, dá veste nova, mas a pessoa, meus irmãos, volta para a sujeira. Mas Deus tirou, pela sua misericórdia, pelo seu amor, o amor de Deus por nós, meus irmãos, um amor infinito, um amor que, um amor tão grande, que deu a vida por nós. Nós sendo pecador, nós sendo falho, Ele morreu para nos salvar. Que amor é esse, meus irmãos? E nós não reconhecemos o que Ele fez por nós. Nós não agradecemos. E Ele pega, tira minha você do lamaçal, da sujeira, do pecado, dá nome, dá honra, dá veste nova. Mas aí você ainda quer estar lá na sujeira. E você ainda quer estar lá, na imundícia, no lamaçal, igual porco. Porque porco é assim, meus irmãos. Me desculpa a palavra. Mas porco é assim. Você pode dar um banho nele, o melhor banho, pode colocar o melhor perfume. Mas ele sempre vai pra lama. Você pode dar banho no porco agora. Limpar ele todo, deixar ele todo cheirosinho, todo limpinho. Mas é você dando banho nele, é você limpando ele e ele vai pra lama. É igual a mim e a você, meus irmãos, quando quer estar no pecado, quando quer estar no lamaçal, quando quer estar na sujeira, na imundícia. Porque Deus tira, meus irmãos, e você, Ele tira. Mas aí você tem que permanecer limpo. E você tem que permanecer puro. E não continuar na sujeira. Não querer continuar no pecado, no lamaçal, na imundícia. E quando você, meus irmãos, quer insistir em continuar na sujeira, no pecado, na imundícia, Deus ele tem que tratar comigo com você, meus irmãos. Porque você, da mão de Deus, a gente não escapa, não. Porque ainda antes que houvesse dele e não tem ninguém que possa escapar da mão dele. Ninguém, meus irmãos. Porque ele fala comigo com você, Ele usa os profetas, que ele tem na terra para falar comigo com você. Mas aí você não dá ouvido. E você, não quer ouvir a voz do nosso Pai. Mas ele fala, meus irmãos. Porque ele não pega você de surpresa, não. Ele fala antes. Então, que nessa tarde você dê ouvido à voz do seu Pai. Que você escute que ele, o que ele quer falar com você. E que você obedeça, Faça o que ele manda. Obedeça a voz dele. Faça o que ele quer. Porque quando você, meus irmãos, está desobediente, a gente tem que ser tratado pelo nosso Pai. Porque da mão dele você não escapa não, meus irmãos. E não adianta ninguém orar. Não adianta ninguém clamar. Pode pastor orar. Pode bispo orar. Pode bispa. Pode missionário, o que for. Mas Deus não vai ouvir não, meus irmãos.
Porque quando você tem que ser tratado por ele, a gente tem que ser tratado por ele. Porque da mão dele aí você não escapa não. Porque ele dá tempo, meus irmãos, pra você, né? Fazer a vontade dele. Ele dá tempo pra você seguir o caminho dele. Pra você sair da sujeira, do lamaçal do pecado. Pra mim você fazer o querer dele. Porque vocês somos vasos, meus irmãos. Ele é oleiro. Ele que manda em mim e você. A gente tem que fazer a vontade dele. Mas muitas das vezes você não quer fazer a vontade dele. A gente não quer dar ouvido à voz do nosso Pai. Porque a gente quer fazer o que a gente quer. A gente quer trilhar o nosso caminho. Mas o meu teu caminho tem preço. O meu teu caminho tem perigo. E o caminho do nosso Pai não. Porque o caminho que Ele quer pra gente é o caminho que leva você a ter a nossa salvação. É o caminho que leva você, né? Ter a nossa morada eterna. E não o nosso caminho. Porque o nosso caminho é tortuoso, meus irmãos. A porta larga, meus irmãos. Tudo é fácil. Tudo é de mão beijada. Mas é a porta, né, larga que vai levar você a perder a nossa salvação. A porta estreita é difícil as coisas. Tudo é com sacrifício. Tudo, né, pra gente é mais difícil. Nada é fácil. Mas uma coisa é certa, meus irmãos, que a gente vai ter a nossa morada eterna. Quando naquele grande dia tocar a trombeta, e você sabe que você vai, né, tá lá em cima com o papai, que você vamos subir. Porque a gente tem que renunciar, meus irmãos. A gente tem que renunciar ao pecado. Pra gente subir. Porque nosso pai tá voltando, meus irmãos. E para você subir não é de qualquer jeito não. A gente tem que renunciar. A gente tem que matar nossa carne. Fácil não é, mas não é possível. Não é impossível, meus irmãos. Porque você saber que naquele grande dia você vai subir com seu pai. Então toda renúncia vale a pena, meus irmãos. Toda renúncia que você fizer vale a pena. Porque aqui tudo é passageiro, meus irmãos. Tudo aqui é passageiro. Tudo fica. E lá em cima não, meus irmãos. Lá em cima, né? Acaba nosso sofrimento. A gente não vai ter mais dor, a gente não vai mais chorar. Porque lá em cima é só alegria, só felicidade. Todo sofrimento cessa, meus irmãos. Todo sofrimento acaba, né? Fica. Porque lá em cima não vai ter mais dor, não vai ter mais choro, não vai ter mais sofrimento, meus irmãos. Então tudo que você fazer, meus irmãos, aqui na terra, para subir, vale a pena. Toda renúncia, todo sacrifício. Porque vale a pena, meus irmãos, você subir. Saber que você não vai mais sofrer, saber que você não vai mais chorar. Então vale a pena, meus irmãos. Mas para isso a gente tem que renunciar. Para isso a gente tem que fazer a vontade do nosso Pai. Para isso a gente tem que ter obediência. E não estar desobediente. E não querer fazer o que a gente quer. Querer fazer a nossa vontade. Porque tem preço, meus irmãos, quando você está rebelde. Porque da mão de Deus você não escapa, não. Da mão de Deus você não escapa, meus irmãos. Porque a gente acha que a gente vai fazer as coisas, vai fazer, né? Continuar fazendo. E acha que, né? Vai ficar por isso mesmo. Fica não, meus irmãos. Porque da mão dele a gente não escapa, não. Porque ainda que houvesse dele é. E da mão dele nem eu nem você escapa. Porque tudo que a gente faz, meus irmãos, a gente tem que prestar conta com ele. Porque ele fala com a gente, meus irmãos. Ele é tão bondoso, tão misericordioso. Ele nos ama tanto que ele fala. Porque Deus, meus irmãos, ele só corrige aquele que ele ama. Quando Deus ele corrige a mim a você, porque ele quer que você faça a vontade dele. Porque ele quer que você escute a voz dele. E faça o que ele está mandando. Porque ele nos ama, meus irmãos. E como pai, só quer o melhor para o seu filho. Qual pai que vai querer o filho no caminho errado? Qual pai que vai querer o filho no caminho tortuoso? O caminho que leva o filho, né? A correr perigo. Nenhum pai, meus irmãos. Todo pai quer o seu filho no melhor caminho. Porque ele quer você no melhor caminho, meus irmãos. Que é o caminho dele. Que é o caminho que vai levar você a ter nossa salvação, ter nossa morada eterna. Mas para isso a gente tem que renunciar, meus irmãos. A gente tem que fazer a nossa parte. Porque muitas das vezes você não quer renunciar. Porque você quer tudo fácil. Você não quer, né, se esforçar. Mas se esforça que eu te ajudarei. Tem bom ânimo. Porque a gente quer tudo fácil, meus irmãos. Ninguém quer, né, quer ter trabalho. Mas é necessário, meus irmãos, você ter trabalho. É necessário você se esforçar. E você renunciar. Porque a gente, né, às vezes quer tudo fácil, tudo de mão beijada. A porta larga é assim, meus irmãos. Tudo é fácil. Você não precisa nem se esforçar. Vem tudo de mão beijada, tudo de bandeja. Vem a delivery. Né? Vem a delivery. Tudo facinho. Chega até na porta. A porta larga é assim. É tudo fácil. Chega da porta, né? Bate. Delivery. Chegou. Mas tem preço, meus irmãos. E o preço é você perder a nossa salvação. Porque Deus está voltando, meus irmãos. E para mim você subir, a gente tem que renunciar. A gente tem que aprender a matar a nossa carne. Porque a carne reina, meus irmãos. Porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Aquele que nunca errou, atira a primeira pedra. Mas permanecer no erro, meus irmãos, permanecer no pecado é burrice. Porque você sabe o que é certo, e você sabe o que é errado. Mas muitas das vezes a gente quer estar no errado. Mas que nessa tarde, meus irmãos, você sabe o pecado no lamaçal.
Você escuta a voz do seu pai, faça o que ele manda. Siga o caminho dele. Porque da mão dele você não escapa não, meus irmãos. E quando Deus quer tratar comigo, com você, meus irmãos, ele tem que tratar. Porque é necessário, meus irmãos, quando você está rebelde, quando você está, né, em desobediência, tem que passar pela moinha de Jeová. É necessário Jeová pegar eu e você, meus irmãos, e moer, igual cana. Moer, para que você venha aprender, para que você venha ouvir a voz dele, para que você venha ser obediente. E quando tá tudo bom, meus irmãos, ninguém aprende não. No amor ninguém aprende, só aprende na dor. E quando Jeová pega, meus irmãos, que aperta, né? Aperta. Não tem esse que não mude, meus irmãos. Não tem esse que, né, que não escuta a voz do Pai. Não tem esse, meus irmãos, que não seja, né, que não seja obediente. Porque quando tá tudo bom, meus irmãos, você quer estar na desobediência, você quer estar no pecado, você quer estar na imundícia, você quer estar no lamaçal, não tá nem aí. Mas quando Jeová começa a apertar, meus irmãos, não tem esse que não mude. Não tem esse que não queira fazer a vontade do Pai. Porque Deus, ele dá tempo, João Pai, pra você, ele dá tempo. Ele dá corda. Mas quando ele vê que tá demais, meus irmãos, ele tem que puxar. Ele tem que puxar. Quando ele puxar, misericórdia, aleluia. Não tem ninguém que possa orar, não tem ninguém que possa clamar, pedir, porque Deus não vai ouvir. Ninguém, meus irmãos. Porque tem que passar pela manhã de Jeová. Quando você está rebelde, quando você está fazendo o que quer, quando você está no pecado, no maçã que não quer sair, a gente tem que passar, meus irmãos. Porque Deus tem que tratar comigo e com você. Que é para você obedecer a Ele. Que é para você fazer a vontade e o querer dEle. Porque Deus, ele fala, meus irmãos. Deus fala, meu filho é por aqui. Meu filho é por aqui. Para você não dar ouvido. Você quer ir por ali. Quer pelo caminho tortuoso. Pelo caminho, né? Perigoso. Porque você não quer seguir o caminho do seu pai. Porque você sabe que o caminho do seu pai é um caminho, né? Difícil. É um caminho que, né, vem a luta, vem a tempestade. É um caminho que é tudo difícil. Aí você não quer. Você quer ir pelo caminho mais fácil. É tudo fácil. Tudo de mão beijada, né? De mão beijada, tudo de bandeja. Mas não, meus irmãos. Porque você aprende a renunciar. Porque você aprende a matar nossa carne. Porque você aprende a dizer não. Os pratos do inimigo. Porque o inimigo tá aí, meus irmãos. De bandeja para entregar para você os pratos dele. Né? Uns pratos, né? Uns pratos que você olha assim aparentemente aos nossos olhos, né? Bonito. Mas quando você olha com os olhos carnais, mas você começar a enxergar com os olhos espirituais, você vai ver que não é nada de bonito. Porque a aparência, meus irmãos, né? Você olha assim por fora, né? Bonitinho. Mas por dentro você não sabe como tá. Por dentro tá podre. E muitas vezes a gente olha pra aparência. Mas Deus não olha pra aparência não, meus irmãos. Porque Deus, ele sonda aqui, ó. Nosso íntimo. Porque não adianta você tá por fora todo bonitinho, toda bonitinha. E por dentro tá podre. Né? Não adianta, meus irmãos. Não adianta. Tá todo bonitinho, né? Todo bonitinho por fora, né? Todo cheirosinho, todo, né? Por fora que olha assim, né? Mas por dentro, né? Tá podre. É com ódio, né? No coração, com rancor, com mágoa, com perversidade, com maldade. Então não adianta, meus irmãos. Porque muitas das vezes a gente, né? A gente acha que engana os outros. Né? A gente coloca uma capa, coloca uma máscara, né? Disfarça, né? É bonzinho, disfarçado, né? É sorrindo, coloca um sorriso no rosto só pra, né? Pra esconder. Mas por dentro, o coração tá cheio de perversidade, cheio de maldade. Deus não se agrada disso não, meus irmãos. Porque você tem que ter o coração igual de uma criança, um coração puro. Não ter maldade, não ter ódio, não ter rancor. Perdoar aquele que fere a mim a você. Porque não é fácil não, meus irmãos. A gente perdoar não. Não é fácil não. Mas aí você tem que perdoar. Aquele que, né? Que quer o nosso mal. Aquele que, né? Que fez mal pra mim, pra você. Você tem que perdoar, meus irmãos. Você tem que perdoar. Independente do que a pessoa fez comigo, você aprenda a perdoar. Perdoe. Né? Porque tem que ter um coração igual de uma criança, meus irmãos. Coração puro. Coração que não guarda mágoa, que não guarda rancor. Porque uma criança, meus irmãos, pode bater nela aqui agora. Ela já vem daqui a pouco. Mamãe, papai. Então, mesmo assim, somos eu e você. Se alguém magoou a você, perdoa, libera o perdão. Você tem que liberar o perdão, meus irmãos. E quando você não libera perdão, o que Deus quer fazer na tua vida, Ele não vai fazer. Então, que você libera o perdão, meus irmãos, essa tarde. Que é para Deus entregar a minha tua bênção. Para Deus entregar a minha tua vitória. Libera o perdão, meus irmãos. Porque é necessário. Não importa o que fizeram comigo você. Mas libera o perdão. Ah, mas foi ela que me magoou. Ela tem que pedir perdão para mim, não. Mesmo você estando certo. Mesmo você sendo a pessoa que errou. Mas vá até ela. Diga, desculpe, me perdoe. Porque Deus, ele quer entregar a minha tua bênção, a minha tua vitória. Mas você tem que estar com o coração puro, com o coração limpo. Sem mágoa nenhuma. Sem rancor nenhum, meus irmãos. Porque no nosso coração a gente não tem que guardar mágoa.
meus irmãos, mágoa. A gente tem que estar com o coração puro, né? Tem que estar leve, meus irmãos. Né? Independente do que fizeram comigo, com você. Perdoa, meus irmãos. Porque eles não sabem o que fazem, meus irmãos. Então que você perdoe. Você vá até ele, até ela. Diga, eu te perdoo. Independente do que fez comigo, com você. Perdoa, meus irmãos. Porque Deus se agrada disso. Perdoa, meus irmãos. Libera o perdão. Para tu viver o que Deus já preparou para mim, para você. Porque Deus já preparou, meus irmãos. A minha tua vitória para entregar. Mas se nessa tarde, né? Você tem, né? Tá com mágoa no coração, tem alguém que, né, que lhe magoou, você, né, não quer pedir perdão, você, né, quer que a pessoa peça. Não, meus irmãos. Vá lá e pede perdão, meus irmãos. Vai lá, seja diferente. Porque Deus se agrada disso, seja diferente. Ah, mas não vou não, porque foi ela que me magoou. Não, vai lá. Ô irmão, ô irmão. Me perdoa aí, viu? Perdoa aí, me dê um abraço. E pronto, meus irmãos. E segue em paz, e vai viver em paz. Perdoar não tem que dizer que você tem que conviver. Mas a paz a gente tem que dar para todos, meus irmãos. Oi, oi, a paz, a paz. Se a pessoa não quiser falar, é com ele deu. Mas faça a sua parte. Vá até a pessoa. Ah, mas eu nem se eu for, ela não vai falar. Faça a sua parte. Vá até a pessoa. Peça perdão. Desculpa, viu? Eu errei, viu? Mesmo que você não errou, mas vá lá e peça. Faça a sua parte. Faça a sua parte, meus irmãos. Porque muitas vezes a gente acha que vai perdoar, a gente tem que conviver. Não, meus irmãos. Perdoe. Porque ele não sabe o que diz, né? Perdoe. Porque a paz a gente tem que dar para todos, meus irmãos. A paz, a paz. Né? A gente tem que ter paz com, né, com a gente mesmo, tem que ter paz. E se a gente falar com o outro, né, não responder, não quiser dar paz, é com ele Deus. Mas você dê a paz. Dê a paz para todos, meus irmãos. Mesmo você sabendo que a pessoa, né, não gosta de você, quer seu mal, mas não importa. Quando vê na rua, né, dê a paz. Se ele não quiser responder, porque ele não tem paz nem ela. Mas você tem paz. Então mostre que você tem paz. Mostre que você é diferente. Não importa o que fez comigo com você, mas fale com todos. Fale com todos aquele que machucou a você. Fale. Seja diferente, meus irmãos. Não guarde mágoa, não guarde rancor, não. Porque Deus não se agrada disso, não. E para você subir, tem que estar com o coração puro, coração limpo. Porque Deus não se agrada disso, não, meus irmãos. Que você guarde rancor, não. Porque, meus irmãos, quando a gente está com o coração cheio de mágoa, de rancor, impede de Deus entregar, né, a minha e tua vitória. Porque jamais Deus vai entregar a vitória para quem está com o coração cheio de mágoa, coração cheio de rancor. Então, que você esteja com o coração igual de uma criança. Sem mágoa, sem rancor, sem ódio. Que é para Deus operar na minha tua vida. Que é para você receber o que Deus quer entregar para mim e para você. Porque Ele quer entregar. Mas quando você estiver guardando mágoa, Ele não vai entregar, não. Então, se você quer receber a vitória do Senhor, tire toda a mágoa do seu coração. Né? Porque nessa tarde Ele está passando o bálsamo dele. Ele está passando o bálsamo, meus irmãos. Para curar todas as minhas e as tuas feridas, meus irmãos. Ele está passando o bálsamo dele, meus irmãos. Ele está passando o bálsamo, meus irmãos. Deus é cura, meus irmãos, na minha tua vida. Ele está passando o bálsamo, meus irmãos, o bálsamo dele. Para curar minhas e tuas feridas, meus irmãos. Que você aprenda a perdoar, meus irmãos. Perdoe aquele que te feriu, aquele que te magoou, aquele que te machucou. Não importa o que fez, meus irmãos. Ele não sabe o que, né, o que diz, meus irmãos. Perdoa, meus irmãos, perdoa. Né? Perdoa, meus irmãos. Perdoa. Amém, meus irmãos? É tarde de perdão, meus irmãos. Na minha, na tua vida. Perdoa, meus irmãos. Não importa o que fizeram comigo, você. Não importa que você perdoe, meus irmãos. Perdoa, meus irmãos. Para que isso não venha ser impedimento na minha, na tua vida, meus irmãos. Porque para Deus entregar a minha tua vitória, meus irmãos, você tem que estar, né? Coração, meus irmãos, né? Puro. Amém, meus irmãos? Agora a Tatiana vai louvar. E eu quero que Deus vai falar com meus irmãos através de louvor também. Amém, meus irmãos? Oh, glória, aleluia, Jesus. O vento não me derrubou. O medo não me parou. A guerra me feriu, mas a experiência ficou. Eu não me calei e não vou me calar. Enquanto houver fôlego, vou adorar. Posso até ter caído na guerra, mas caído não vou ficar. Sei que esse vento vai passar. Também sei que o meu milagre vai chegar. O meu teu milagre vai chegar. Mas para isso você tem que perdoar. E não guardar mágoa no coração. Não guardar rancor no coração. Porque o meu teu milagre vai chegar. Amém, meus irmãos? Sei
que esse vento vai passar. Também sei que o meu milagre vai chegar. Deus conhece a minha história, sabe tudo sobre mim. É só olhar para trás para ver quantas guerras já venci. Sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Ele cuida da tua casa, cuida da tua família, cuida do teu trabalho, Ele cuida da tua vida, cuida do ministério, cuida da saúde, cuida dessa igreja, Ele cuida de ti. Adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, glorifica que Ele cuida, louva Ele que Ele cuida. Receba força, receba alegria, receba equilíbrio, o som de ousadia. Essa guerra não te mata, vai te fortalecer. E é nesse deserto que Deus vai prover. Se prepare, tem novidade chegando pra você. Deus dá força ao cansado, levanta o caído, exalta o humilhado, Ele cuida do ferido. Enquanto você adora Ele aqui, Ele cuida de tudo pra você. Então adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, glorifica que Ele cuida, louva Ele que Ele cuida. Se alguém perguntar como você venceu, você vai dizer assim: sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Ele cuida de mim, Ele cuida de ti. Nessa tarde, meus irmãos, Deus, Ele cuida, meus irmãos, de mim e de você, cuida da minha da tua casa, cuida da minha da tua família, cuida da minha da tua saúde, cuida do meu do teu ministério. Mas que você só adore. Porque quando você adora, meus irmãos, Ele cuida. Que você só adore, independente da situação, independente da circunstância. Adore. Porque só Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Então que você só adore. Faça a sua parte, que Ele faz a dele. Enquanto você adora, Ele cuida de mim e de você. Ele cuida de tudo que faz você chorar. Ele livra você de todo mal. Ele nos protege. Envia anjo. Onde quer que você vá, Ele envia os seus anjos para proteger a mim e a você. Para que nenhum mal toque em mim e você. Para que nenhum mal toque na minha e na tua família. Para que nenhum mal chegue até a minha e a tua tenda. Porque nessa tarde Deus já deu ordem aos seus anjos para proteger a mim e a você. Onde quer que você vá, vocês são protegidos. Porque Deus já deu ordem aos seus anjos para proteger a mim e a você. Onde quer que você vá, meus irmãos, nenhum mal pode tocar em mim e a você. Porque vocês são protegidos e vocês somos ungidos. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco, irmã Tatiana, entendido a palavra. Se todos com Deus, a paz do Senhor. Tenham todos uma ótima tarde.